Rapaziada, e hoje eu tô aqui para falar uma coisa bem interessante para vocês. Você tem visão de empreendedorismo? Será que você nasceu para ser empreendedor? Vou te passar uma visão aqui que isso eu aprendi ao longo do tempo e eu vou passar aqui para você. Todo empreendedor tem isso, desde pequeno. Eu acho que desde pequeno não, tô exagerando. Acho que desde que você se entende por gente. Quando você começa a entender sobre dinheiro, que tudo que você vê, tudo que você olha, você pensa, isso aqui dá pra fazer tal coisa que dá pra gerar dinheiro. Isso aqui dá pra fazer tal coisa que dá pra fazer outra coisa que gera dinheiro ali. Se eu pegar isso aqui, aprender a consertar, eu posso gerar dinheiro com meus serviços. Você começa a ver possibilidade de formas de dinheiro nas coisas. Todo empreendedor tem isso. Eu tive isso. E sempre eu me sentia diferente. Sempre eu me sentia que não era igual aos outros. Eu não me adaptava a um lugar só. Eu era curioso, eu era um cara muito centrado. Eu queria aprender, sabe? Qualquer coisa eu queria aprender. Eu tava aprendendo. Tava pegando a manha de... E isso, cara, eu acho que faz parte de cada empreendedor. Cada pessoa que quer empreender, eu acho que ela sente isso. E isso não foi diferente pra mim, sabe? Esse sexto sentido, que eu posso falar de sexto sentido, não foi diferente. Não é à toa que quando eu saí do colégio, o que eu pensei foi, vou abrir um canal no YouTube, vou alavancar com algumas ideias que eu tenho. Nisso eu fui tirando ideia da cartola e fazendo e recriando, e não dava certo, ia fazendo de novo, quebrava de novo a cara. E assim sucessivamente. Aí em 2017, eu acho que foi no finalzinho de 2017 ainda, que eu descobri o marketing digital. Aí depois veio os afiliados, né? Aí eu fui entendendo mais sobre alguns negócios que dava para fazer na internet, além de ser youtuber. E eu, depois desse período, eu comecei a entender sobre vendas. Em 2018 eu entendi que para mim conseguir ter uma alavancagem de resultado, eu tenho que estudar sobre vendas, tenho que entender sobre comunicação, tenho que entender sobre negócio. E eu ia estudando e lendo livro. O primeiro livro que eu li foi Quem Pensa e Enriquece, de Napoleão Hill, um livro muito top, muito bom. Me ajudou a entender sobre alguns negócios. Lá ele fala de 12 tipos de negócio que teve pessoas que abriram e tiveram sucesso. E aí, cara, o que eu tirei desse livro foi que você pode quebrar a cara várias e várias vezes, mas se uma dessas vezes você acertar, você explode. E foi isso que aconteceu. É isso que acontece com todos os empreendedores. O que é a constância que faz você ter resultado. É uma frase que eu vi em um vídeo, ou foi em um livro, não sei, que quanto mais você faz, melhor você fica. Quanto mais você faz, melhor você fica. Não é à toa que eu comecei a gravar meus vídeos e comecei a ter percepções diferentes. A percepções de criatividade, eu comecei a ter mais criatividade, coisa que eu não tive. Eu comecei a ter mais ideias de vídeo, principalmente. Ideias de como é que eu vou fazer o posicionamento da câmera, como é que vai ser aqui, assim, a luz, né? Como é que eu devo investir, o que é que eu tenho que fazer. E isso, cara, eu comecei a observar. Tudo é empreendimento, tudo é o seu negócio. Tanto faz se você é youtuber, social media, copywriter, tudo tem uma estratégia. Se você quiser ser influencer, tem que entender sobre algoritmos. Se você quiser ser copywriter, tem que pesquisar muito. 80% do seu serviço é pesquisa, 20% é escrita. E isso você tem que entender. Eu quero ser gestor de tráfego. O que é que eu tenho que aprender? Primeiramente, você tem que entender sobre Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads. Tudo que for Ads você tem que entender. Tudo é estratégia. Mas por que eu tenho que entender isso, entender aquilo? Por que eu tenho que estudar isso, estudar aquilo? Depois de um tempo, eu observei que a importância de estudar inglês para esses serviços é crucial. Não é à toa que depois de algum tempo eu comecei a estudar sobre inglês. Eu comecei a entender mais o inglês e praticar inglês. Por quê? Porque os resultados estão fora do país.
Os resultados maiores estão fora do país. Não é à toa que hoje eu estou aprendendo funis americanos para exercer uma profissão de copywriter. Porque juntando isso, eu tenho uma noção maior de que isso aqui, se eu acoplar com isso e acoplar com isso, eu posso ter sucesso. Cara, eu vou te falar uma coisa, se você não entende inglês, você está perdido no mundo do empreendedorismo. Você está perdido no mundo em que as pessoas têm que saber entender inglês, têm que saber entender o que é que o pessoal de fora está fazendo para poder aplicar no seu empreendimento. O quanto antes, você tem que ter uma estratégia. Só isso, você tem que ter uma estratégia para poder aplicar no seu empreendimento. Não é à toa que eu sempre bato na tecla que brand é importante, que comunicação é importante, que se desenvolver é importante, ler livros é importante.